Olá, sejam bem-vindos, bem dispostos. Sejam bem-vindos, viu? Hoje nós vamos fazer a nossa live do 33º dia de uma vida com propósitos. São 40 dias e nós vamos seguir daqui para frente juntos nessa jornada até o final. Já publiquei a frase do dia para vocês aí no feed, fiz até um carrossel colocando todas as frases que eu selecionei especialmente referente aos dias anteriores. E lembrando que todas as lives dessa jornada, elas estão sendo disponibilizadas no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube tem o meu nome, Lídia Noé, e você pode encontrar lá a playlist chamada Uma Vida com Propósitos, para que você possa acompanhar as lives de cada um desses 40 dias, né? Que agora, hoje vamos fazer o 33º. Então, nesse momento, vamos juntos pedir ao Senhor que o Espírito Santo possa, nessa noite, encher as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações e que, sendo cheios desse Santo Espírito de Deus, nós estejamos abertos à compreensão, à sabedoria, ao entendimento da mensagem que hoje o Senhor quer falar ao nosso coração. 33º dia, como agem os verdadeiros servos. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus capítulo 7, versículo 16. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre o serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Vou colocar aqui, Mari, não vou colocar o seu comentário fixo aqui, que aí já ajuda quem entrar a ver, tá bom? Obrigada, tá? Embora conhecer a sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar o nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude e não que diga, não tenho o dom da misericórdia ou da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera da sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. O que está querendo dizer aqui é o seguinte, talvez vou dar um exemplo de mim que fica mais fácil, tá bom? Eu me sinto chamada a falar. É uma parte que eu gosto de falar. Se eu for convidada para uma pregação, eu me sinto bem em falar, em pregar, em orar diante das pessoas. É algo que eu me sinto há muitos anos bem fazendo. Sinto que esse é um chamado de Deus para a minha vida.
Mas se o Senhor me convida a servir em outros lugares, como por exemplo, já aconteceu de eu servir numa experiência de oração na cozinha. E na ocasião em questão, eu não era nutricionista, eu era estudante ainda. Mas eu me senti naquele momento, e aí eu servi nas duas coisas, tanto coordenando cozinha quanto participando na pregação. Qual dos dois eu me sinto mais impelida a fazer? A servir na oração e na pregação. Mas quer dizer que eu não possa fazer com amor, naquele momento, um outro ambiente que o Senhor me chamou a servir? Claro que não. Assim também é com você. Talvez você ainda nem descobriu aonde é que de fato Deus quer você servindo. Mas sirva onde for possível. Independente se você já sabe qual é o ministério que você se sente realmente exercendo com o coração. Tenha o coração aberto a ser servo em todo e qualquer lugar. Nós podemos e precisamos estar abertos a servir uns aos outros todo e qualquer lugar, o tempo todo, todos os dias. Isso não quer dizer deixar você em segundo plano. E ainda usando esse exemplo pessoal, quando eu percebi que eu precisava descansar, que eu iria comprometer a minha saúde se eu não descansasse para me recuperar, eu priorizei a minha saúde, ainda que aqui estar com vocês transmitindo essa mensagem, hoje para mim é um ato de servir. É um ato de servir vocês, convidá-los a estar aqui e a orarmos juntos. Mas, se naquele momento eu senti que eu precisava me recuperar, respeitar isso não é servir com menos amor. Respeitar isso é um sinal de amor próprio. E a gente só é capaz de amar uns aos outros quando nós primeiramente aprendemos a nos amar verdadeiramente e respeitar os nossos limites também. Certo? Sua forma revela o seu ministério, mas o seu coração de servo revelará a sua maturidade. Não é necessário talento especial para depois de uma reunião coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter o coração de servo. E como saber se temos o coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus capítulo 7, versículo 16. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir o seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu ver o que a Alan perguntou aqui. Que sentimento ter quando nos doamos a algumas pessoas que nos retribuem com ingratidão e maldades? Como lidar com isso? Tudo que você fizer, Alan, não faça pensando em ter absolutamente benefício algum. E é desafiador porque isso é como se fosse contraintuitivo. O ser humano, ele gosta de ser reconhecido, valorizado. Isso faz parte da natureza humana. Mas se a gente estiver olhando dentro de uma perspectiva cristã, todo o bem que você fizer, todas as coisas que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque aí, qualquer ingratidão, qualquer coisa que não houver reconhecimento, você não estava fazendo pela pessoa. Você estava fazendo para Deus através daquela pessoa. E aí, se vier ingratidão ou maldade, você também entrega tudo que essa pessoa estiver fazendo, você entrega a Deus. Lídia, isso é ser bobo? Não. Isso é manter o seu coração em Deus, ainda que a outra pessoa, naquele momento, naquela atitude, naquela escolha sua de fazer o bem a ela, aquela pessoa esteja escolhendo agir de uma maneira incoerente com a sua intenção e com a sua ação. Não perca a sua intenção e ação em ser bom e fazer o bem por conta da incapacidade do outro de reconhecer isso. Então, por isso, faça como se você estivesse fazendo para Deus através daquela pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Acho que era só essa pergunta, né? Isso. Espero que eu tenha ajudado você a entender melhor aí, tá bom? A exemplo do soldado, o servo deve sempre estar pronto para cumprir o seu dever. Ah, não, já li essa parte.
Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você se lembrar que é servo de Deus, as interrupções não irão lhe causar frustrações, pois a sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem as interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando veem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades da sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito, elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3, versículo 28. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus e o seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder e enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora e nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que você esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, então não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que nós aprendemos. E aí eu te convido a pensar: o que na sua vida você está deixando de fazer porque você teme ser ineficiente ao começar a fazer? Tem muita coisa na sua vida, tem muita coisa na minha vida, que eu não tenho eficiência ainda para fazer e nem por isso eu vou me deixar paralisar e perder a oportunidade de começar a fazer. Desde um serviço a Deus, seja na igreja, seja na comunidade, seja para outras pessoas, ou qualquer outra coisa em qualquer outra área da minha vida. Tudo o que você começar a fazer, a chance de você não fazer bem feito, não fazer com excelência, é muito grande, porque você ainda é inexperiente nisso. Então tenha em mente que você pode errar, que você pode fazer as coisas de uma forma que não é a excelência ainda. Você só vai ficar excelente naquilo que você estiver colocando a mão na massa para fazer. Senão você nunca vai atingir a excelência. Coloca isso e guarda isso no seu coração de verdade, tá? Você só cria perícia naquilo que você só adquire perícia naquilo que você se propõe a fazer diligentemente.
Na Igreja Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom. Para usar e abençoar, Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. Colossenses capítulo 3, versículo 23. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximir você do que é o trivial. É parte vital no currículo do seu caráter. A Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, você está, na verdade, enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. Gálatas 6, versículo 3. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar. Lavar os pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez todas essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que nós sigamos o seu exemplo. João capítulo 13, versículo 15. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração do servo revela-se em pequenos atos que os outros nem pensam em realizar. Como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Atos capítulo 28, versículo 3. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Lucas capítulo 16, versículos de 10 a 12. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Eles não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Salmos 12, versículo 1. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Coincidentemente, hoje a minha funcionária que ela estava conversando comigo, ela me fez uma pergunta: Lídia, como é que tem gente que por tudo e por nada desmarcam compromissos, né, e tal? E ela estava comentando isso porque ela falou assim: eu não vejo você fazer isso. E ela se lembrou do dia que eu tinha tomado a segunda dose da vacina, que eu estava com febre e que eu tinha médico em São Paulo que não tinha nada a ver com isso e que eu não deixei de ir a um compromisso porque eu não estava me sentindo bem. Poderia ter ficado sem ir? Poderia ter remarcado? Poderia. E ela falou assim, nossa, aí ela citou exemplo de pessoas que ela conhece do trabalho e que por tudo e por nada faltam ao trabalho, e não é o caso dela aqui. E aí ela falou, por que tem gente que é assim? E aí eu falei com ela, quem não tem comprometimento com as coisas, com as outras pessoas, são pessoas que
de fato, observa o resultado que elas têm na vida. Observa o nível de confiança que elas inspiram nas outras pessoas. Observa de que maneira que essas pessoas que são dessa forma são respeitadas naquilo que elas falam que vão fazer. E observa também que tipo de aspiração essas pessoas têm, para onde essas pessoas estão olhando, o que elas estão sonhando em fazer, aonde elas desejam chegar. Seja em qualquer área da vida, pode ser no relacionamento conjugal, pode ser na vida pessoal, no trabalho, na vida financeira, enfim, em qualquer área. Observa que assim como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Uma pessoa pouco comprometida com algo em alguma área, provavelmente ela vai ser pouco comprometida nas outras áreas. A única área que eu vejo que as pessoas ainda, que elas sejam muito descomprometidas em quase tudo na vida delas, elas ainda são um pouco mais comprometidas, é no que diz respeito a trabalho. Só que muitos fazem isso porque eles precisam comer, precisam pôr o pão na mesa. Não é porque essa pessoa realmente ela está com o coração comprometido. Elas são cumpridoras de tabela, porque elas precisam receber aquele salário todo começo de mês para poder comer e pagar as contas. Porque se não fosse isso, essa pessoa, se ela pudesse nem trabalhar, ela nem trabalharia. Infelizmente, nós temos muitas pessoas no nosso país, ao nosso redor, para todo lado, que são meros cumpridores de tarefas, que não têm o menor apreço pela vida e a perspectiva. Não tem. Deixaram com que a vida caminhasse sem rumo e fazem apenas o mínimo necessário para sobreviver, porque precisam comer. Se pudessem comer sem precisar fazer nada, fariam isso. É muito triste. E a gente precisa cuidar para não ficar contagiado por pessoas assim que possam estar ao nosso redor, inclusive no ambiente de trabalho. Tá bom? Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir, ou compromissos? Aliás, isso aqui é uma pergunta, eu vou voltar de novo. As pessoas podem contar com você? Bem disposto, bem disposta? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir, ou compromissos que você precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando a sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mateus capítulo 25, versículo 23. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Lembra que eu falei agora? Tem gente que se pudesse nem trabalhava. Agora vai ver quem é servo fiel mesmo. E entende que a vida tem propósito, entende que temos uma missão aqui nessa terra, entende que estamos nos preparando para a eternidade. Ainda que essa pessoa possa se aposentar, ela não se aposenta. E eu posso garantir que não é por ganância. Quantos bilionários você já ouviu falar, já estudou a fundo e soube o quanto de ações que eles têm de filantropia, o quanto de instituições que eles mantêm por conta própria, justamente porque eles construíram impérios bilionários. Pergunta se eles se aposentam. Não, eles continuam trabalhando. É porque precisa? Não, é porque eles só conseguiram chegar aonde chegaram por terem trabalhado por missão, por um sentido muito maior do que eles mesmos. Senão, eles não teriam conseguido atingir um número de pessoas o suficiente para adquirir os produtos ou serviços dele de forma que tornasse aquilo que ele começou a construir um império bilionário. Uma pessoa só se torna muito próspera à medida daquilo que ela faz, de fato, impacta, ajuda e soluciona problemas da vida de muitas pessoas. Senão, se é irrelevante o que você faz, proporcionalmente vai ser irrelevante o que você recebe, tá? Isso é uma verdade. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam, eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar da sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição,
Servos não se promovem nem chamam atenção para si, em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso. Prestem serviços uns aos outros com humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Em que sentido isso aqui está sendo falado? Quando uma pessoa começa a se deixar levar pelos elogios que ela está recebendo, pelo reconhecimento que ela está tendo, e isso começa a engrandecer o coração dela, ela se perde o quê? Na vaidade. E quando uma pessoa entende que o foco dela está em servir e agradar a Deus, ainda que ela seja reconhecida e validada, ela recebe, ela agradece, mas ela não deixa que aquilo envaideça, porque isso vai fazer o quê? Vai distrair ela do foco dela, que é continuar servindo a Deus. Então não é rejeitar uma validação e um elogio. Não confunda ser humilde com você não se sentir merecedor de nada. É você receber o elogio, acolher o elogio e transformar esse elogio em gratidão para que você não se distraia do seu foco, que é servir a Deus, através de qualquer que seja a atividade que você esteja exercendo, seja na igreja, seja na carreira, na sua família, em qualquer lugar que você estiver. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso de estar servindo à vista. Efésios capítulo 6, versículo 6. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte de seu Pai no céu. Mateus capítulo 6, versículo 1. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e nem pelo aplauso. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível, e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor, Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro do faraó, e Deus abençoou a sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. 1 Coríntios 12, versículos de 22 a 24. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos.
pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que nós desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15, versículo 58. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo de água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Mateus capítulo 10, versículo 42. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo os outros. Versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus capítulo 10, versículo 42. Pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? E aí, eu coloquei aqui para mim, tá? Para mim, eu coloquei que a característica que fala aqui que os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Ou seja, eu reconheço que eu poderia fazer muito mais com o que eu sei, com o que eu conheço e com o que eu tenho à mão. E para você, qual dessas 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para você? Eu vou repeti-las para que você possa parar e refletir sobre você mesmo, tá bom? Primeira, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Você é uma pessoa que está sempre à disposição para servir? Segunda, os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Ou seja, quem é um verdadeiro servo está sempre atento ao que os outros estão precisando para que possa estender a mão e ajudar. Terceiro, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão, que é o que eu falei que é, para mim, a característica que é mais desafiadora para mim. Quarto, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Você, dentro das tarefas que você se propõe a fazer, você se dedica tanto quanto uma tarefa mais simples até uma tarefa mais importante ou mais complexa? Quinto, os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Você é fiel ao ministério que Deus confiou a você? Você, em relação à igreja, em relação à sua vida matrimonial, em relação à sua carreira, tá? Em relação à sua maternidade, paternidade. E sexta característica, os verdadeiros servos mantêm a discrição. Para você, é fácil fazer o que precisa ser feito sem querer chamar a atenção para poder você ser elogiado, reconhecido, validado, importante? Então, pensa aí qual dessas características para você é a mais desafiadora. Eu já falei qual é a mais desafiadora para mim. E agora eu quero convidar vocês que estão aqui a fazerem um print dessa tela que eu vou sorrir aqui agora com o livro em mãos, para que a gente possa convidar as pessoas para participarem dessa última semana conosco. Hoje foi o 33º dia, nós temos ainda do 34º até o 40º dia juntos, continuando com conteúdos riquíssimos, como esse que a gente acabou de ler aqui agora e acolher no nosso coração. Então, posso contar com vocês? Vou fazer aqui agora a pose para vocês printarem. 1, 2, 3 e prepara o dedinho aí para você printar essa tela e compartilhar nos seus stories, convidando as pessoas para estarem aqui com a gente. 1, 2, 3 e já. Lembrem-se de me marcar também. Marca lá na hora que você for compartilhar nos stories, que se você não me marcar, não aparece para mim. Para eu saber quem de vocês está compartilhando nos stories a frase do dia e também esse print aqui, ó, convidando outras pessoas para vivenciar esses momentos onde o Senhor fala ao nosso coração, né? Tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, que Deus abençoe as nossas vidas e que o Espírito Santo continue soprando sobre cada um de nós, nos trazendo sabedoria, nos dando entendimento daquilo que Deus quer para nós, de quais são os propósitos que Ele tem para a nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Cresce mais quem cresce junto. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.